A cidade de Paris é vista em toda a sua beleza e esplendor. Luke, um jovem que acaba de viajar para Paris, está caminhando pelas ruas carregando sua bagagem de mão. Ele parece perdido e não sabe como chegar ao seu destino. Apenas em uma esquina, a bela e jovem Gemma está parada, usando um fone de ouvido. Ela parece estar ouvindo música, mesmo quando Luke se aproxima dela. Quando Luke a encontra, Gemma tira o fone de ouvido para conversar adequadamente com ele. Luke pergunta a Gemma o caminho que ele precisa tomar para chegar ao quadrilátero Chavo. Gemma, com um leve sorriso no rosto, está interessada em ajudá-lo. Ela o leva a um canto onde eles encontram um mapa da área e ela explica as rotas para ele. Quando ela termina, há um silêncio constrangedor entre eles. Gemma parece ter perdido a compostura. Ela coça a cabeça como uma mulher apaixonada e olha para Luke de soslaio. Eles entram em um ônibus do metrô juntos, já que estão seguindo a mesma direção. No ônibus, Luke fica perto de Gemma. Há uma atração mútua, mas escondida, entre eles. Tanto Gemma quanto Luke se olham, mas evitam contato visual. Eles parecem dois pombinhos. O lado extrovertido de Luke se revela e ele inicia uma conversa. Ele conta a Gemma que não é de Paris, mas que também não é a primeira vez que está lá. Eles continuam a se olhar furtivamente até chegarem ao ponto de ônibus onde descem. Gemma começa a se afastar rapidamente sem olhar para trás. Luke a alcança e pergunta se eles poderiam se ver mais tarde naquele dia. Ela diz que estará trabalhando, mas que sairá do trabalho às 17 horas. Luke gosta da ideia de se encontrar com ela depois do trabalho, e o sentimento é mútuo para Gemma, que anota o endereço de seu trabalho para ele antes de seguirem caminhos separados. Ela lhe diz o caminho para chegar lá e espera que ele não se perca. São 17 horas, e Luke está esperando do outro lado da rua, em frente ao local de trabalho de Gemma. Depois de um breve período de espera, Gemma sai com uma amiga, Jasmine. Gemma vê Luke e, com estilo, apresenta-o a Jasmine, que discretamente olha para ele. As duas amigas se abraçam e, enquanto Jasmine vai embora, Gemma vai até Luke. Luke acredita que teve um bom dia, pois conheceu um dos amigos de seu pai. Eles querem sair juntos, mas não sabem como proceder. Gemma sugere que eles primeiro deem uma caminhada. Durante a caminhada, ela revela que fugiu de casa e também fala sobre seus planos de se aprimorar. Quando Gemma pergunta, Luke revela que trabalha com marcenaria junto com seu pai, que também é marceneiro. Ele diz que seu plano é se tornar fabricante de móveis e que essa é a razão pela qual está em Paris, para prestar o exame da escola Bolle. Luke está hospedado na casa do primo de seu pai, então ele sabe que não teria a privacidade de ficar a sós com Gemma. Eles optam por sentar em um restaurante, sem pedir nada para comer ou beber. Eles ficam lá, admirando um ao outro. Gemma não esconde sua profunda admiração pelo estranho, e Luke sorri em resposta. Luke acompanha Gemma até seu apartamento e conta uma história interessante sobre um de seus professores. No dia seguinte, Luke vai prestar o exame. O exame parece ser não convencional, pois ele e outros 2 candidatos entram na oficina. O examinador faz algumas perguntas, e Luke tenta responder quase todas, impressionando o examinador, que anota algumas observações sobre todos os candidatos e os dispensa. Luke sai da oficina e vai encontrar Gemma, que está em seu intervalo junto com Jasmine. Gemma fica animada em ver seu amado Luke e quer saber como foi o exame. Jasmine lembra a Gemma que o intervalo acabou, mas Gemma insiste para que Jasmine diga que ela está doente para que possa ficar mais tempo com Luke. Eles se abraçam e ficam juntos, como se estivessem grudados. Depois, na frente do prédio, eles se abraçam e trocam um beijo na testa. Luke quer ir ao apartamento de Gemma, mas ela confirma que não será possível. Conforme eles se afastam um pouco do local inicial, Luke revela que logo irá embora. Gemma fica ciente disso, mas agora sente uma certa afeição. Eles param e Gemma pede mais um abraço, descansando a cabeça no peito de Luke. Ele reitera seu desejo de passar um tempo a sós com ela, o que interessa a Gemma.
Ela o leva até o saguão que dá acesso ao seu apartamento. Mas embora ela deseje estar a sós com Luke, ela sabe que não é possível. Luke não consegue tirar as mãos dela, prensando-a na parede, mas não pode fazer muito mais. Há uma comunicação silenciosa, e Luke se despede. Luke se resolve a fazer de tudo para ter esse tempo a sós com Gemma. Ele a convida para ir ao lugar onde ele mora, e, discretamente, a leva ao seu quarto, para evitar que seu primo a veja. Eles entram no quarto, e depois de Gemma tirar o casaco, ela se joga na cama, cobrindo-a com o edredom, parecendo um convite para Luke, que procura uma maneira de trancar a porta e se juntar a ela na cama. Eles se olham por um tempo, até que Luke começa a beijá-la. As mãos de Luke começam a explorar o corpo de Gemma, mas ela o impede de ir mais longe, pois não quer que as coisas cheguem a esse ponto. Isso muda o humor de Luke, que a pressiona para saber por que ela o deteve, mas Gemma não diz muito. Ela pensa que eles podem fazer outras coisas, sem as mãos de Luke se infiltrando em suas calças. Luke não se importa com as outras coisas que Gemma acha que eles podem fazer. Ele fica irritado e sai da cama, dizendo a Gemma que quer acompanhá-la em casa. No dia seguinte, a missão de Luke em Paris chega ao fim, e ele parte. Ele pega sua bagagem e espera por Gemma, que sai acompanhada por Jasmine. Jasmine se desculpa e se afasta, pensando que a viagem de Luke não foi planejada, mas Gemma sabe que ele veio apenas para prestar o exame. Eles se afastam para um local mais privado, sob uma árvore, e começam a se olhar, desejando ter todo o tempo do mundo. Os sentimentos que eles têm um pelo outro se manifestam através de seus sorrisos e palavras não ditas. Abraços e beijos são inevitáveis enquanto se lançam nos braços um do outro. Depois de um breve momento de afeição, eles continuam caminhando, e Luke promete que sempre se lembrará dela, antes de seguir sozinho, enquanto Gemma volta ao trabalho. De volta em casa, Luke está ajudando seu pai na oficina, trabalhando em um caixão. Ambos têm esperança de que o exame de Luke tenha resultado positivo. O pai de Luke deixa uma mensagem criptografada, sugerindo que ele pode ser a última pessoa a fazer caixões. Luke tem um trabalho na casa de Sabrina, e lá encontra Genevieve, sua ex-namorada do ensino médio. Eles se cumprimentam, e Luke conta a ela sobre sua missão na casa de Sabrina. Genevieve explica a situação a Sabrina, que fica entusiasmada com o reencontro deles, e os incentiva a se beijar. Enquanto Genevieve está na banheira cheia de água, Luke se senta ao lado dela e brinca com a água, tocando partes sensíveis de seu corpo, o que a excita. Eles começam a se beijar, levando a uma intimidade maior, com Luke tirando a camisa. Depois, Genevieve sai da banheira, e Luke lhe entrega uma toalha. Ela confessa o quanto queria se entregar a Luke assim que o viu, pois não conseguia parar de pensar nele desde que eles se separaram. Luke, por sua vez, revela que a mudança de seu pai o fez chorar muito, pois ele sentia falta de Genevieve todos os dias. Luke recebe uma carta de Gemma, que está com saudades dele, e verifica sua localização na internet. Luke e Genevieve reatam seu amor, e são vistos de mãos dadas na presença do pai de Luke, que conta uma história sobre a morte de seu próprio pai. Luke questiona seu pai sobre por que ele permaneceu como marceneiro quando poderia ter enveredado pela fabricação de móveis. O pai de Luke argumenta que a profissão de marceneiro nunca sai de moda, mas Luke contra-argumenta que a fabricação de móveis também não desaparece. Basta evoluir com o tempo. Genevieve tem a impressão de que Luke tem outra pessoa em Paris, mas o pai de Luke a dissuade, afirmando que Luke sempre lhe conta tudo. Gemma liga para Luke, animada para vê-lo na próxima sexta-feira, mas os planos de Luke são alterados. Genevieve vai atrás de Luke, questionando se ele está falando com outra mulher, mas Luke mente habilmente. À noite, Genevieve procura Luke, perguntando por que ele não foi com ela ao show de comédia como prometido. Luke diz que os mesmos tipos de piadas são repetidos e o entediam, então ele pede que Genevieve vá sozinha, mas ela prefere ficar com Luke e contemplar as estrelas. Gemma viaja até a cidade de Luke
e aluga um quarto para os dois. Ela usa um vestido prateado que valoriza seu corpo, ansiosa pelo reencontro com seu amado. Mas Luke não aparece, e Gemma fica frustrada, chorando em seu quarto. No dia seguinte, o atendente do hotel a leva gentilmente à estação de trem. Gemma fica desolada por seu homem não ter aparecido. Enquanto espera pelo trem, ela apoia a cabeça em sua bolsa, arrasada. Luke se sente culpado por ter deixado Gemma na mão. Ele recebe uma carta de Paris, informando que foi aprovado no exame da escola Bolle. Emocionado, ele corre para contar a seu pai, que se emociona com a notícia, vendo isso como uma grande oportunidade para Luke. Luke compartilha a boa notícia com Genevieve, que fica entusiasmada e o abraça e beija. Ele diz a ela que partirá em setembro, e Genevieve fica preocupada com o que acontecerá com eles após sua partida. Luke a assegura de que conseguirá um emprego e fará arranjos para que ela o acompanhe imediatamente. No entanto, Genevieve ainda está insegura e pede que Luke a deixe sozinha, claramente chateada com a possibilidade de Luke deixá-la. Enquanto Luke embala suas roupas, seu pai o aconselha a permanecer focado em sua viagem a Paris e a evitar tentações, especialmente em relação a mulheres. Luke garante que saberá se comportar. Luke e Genevieve jantam, conscientes de que terão que ficar separados por um bom motivo. Eles concordam em se encontrar a cada 2 fins de semana, o que acalma Genevieve, embora ela questione como vão conseguir. Luke a convence a acreditar nele. Quando Luke a acompanha em casa, Genevieve revela que está grávida dele. Luke fica chocado e pergunta se ela tem certeza, e ela confirma. Ele pensa que Genevieve está tentando prendê-lo e atrapalhar a virada positiva em sua vida. Genevieve argumenta que não fez nada de errado e que não colocou o bebê lá. Luke acha que ela é imprudente, pois não poderá cuidar das necessidades do bebê com sua mudança para Paris. Mas Genevieve não se importa se Luke está pronto ou não. Ela promete ter o bebê e dizer a ele como Luke reagiu à concepção. De volta a Paris, Luke está almoçando sozinho no Bolle, mastigando uma barra de chocolate, enquanto seus colegas vão almoçar. O pai de Luke conversa com Genevieve sobre algumas falhas de Luke, e ela acha que ele pode estar se sobrecarregando para não decepcionar o pai. O pai de Luke fica desapontado por Luke não ter lhe contado sobre a gravidez. Ele promete ir visitar Luke em Paris. Luke começa a desistir do amor, achando que ele talvez nem exista. Enquanto caminhava pelas ruas, ele é confundido com um perseguidor por uma mulher, que ameaça chamar a polícia. Mais tarde, no café, Luke conta a seu amigo Jean sobre uma moça bonita que viu, e Jean decide se aproximar dela. Eles combinam um encontro duplo com as amigas da moça. No encontro, Luke e Betsy se divertem muito dançando intimamente. Após o encontro, eles são abordados por 2 pessoas que tentam agredi-los, mas Luke os afasta. Eles ficam irritados por Luke estar se alinhando com Jean e Alice, que não têm a pele clara. Enquanto Luke continua seus estudos, as economias de seu pai começam a diminuir. Seu pai diz que não conseguiu escrever a mensagem que queria passar a Luke, decidindo encontrá-lo pessoalmente. Ele revela que Genevieve perdeu o bebê, e que ela o fez de propósito. Luke não sabe como se sentir, e seu pai diz que ele é maduro o suficiente para lidar com essa situação. Quando Betsy entra, Luke a apresenta ao pai. Depois que Betsy sai, Luke e seu pai discutem. O pai de Luke passa uma mensagem clara a ele e se retira. De volta ao quarto, Luke e Betsy estão deitados na cama, abraçados, quando há uma batida na porta. É o pai de Luke, que perdeu o trem e quer passar a noite no quarto de Luke. Mas Luke não quer que sua diversão com Betsy seja interrompida. Mais tarde, Luke está esperando por Betsy, que sai acompanhada de seu amigo Paco. Betsy pede a Luke que deixe Paco ficar com eles por um tempo, pois ele está tendo problemas com sua acomodação. No quarto, Betsy quer ter relações sexuais com Luke naquele momento, mas Luke fica preocupado com Paco ficar sozinho com Betsy. O pai de Luke vem a Paris para uma operação e se encontra com Luke. Ele não fica impressionado ao saber que Paco e Betsy moram com Luke.
Luke conta ao pai que ele e Betsy fazem amor enquanto Paco está no quarto, e o pai tem suas reservas sobre isso. O pai de Luke fica decepcionado com a situação em que Luke se encontra, com Paco morando com eles no mesmo quarto. Ele reitera que teria agido de forma diferente se estivesse em seu lugar. A relação entre Luke e Betsy fica um pouco conturbada. Então eles criam uma nova regra. Um nó de gravata na maçaneta da porta significa que Betsy quer ter seu tempo pessoal. Quando Luke encontra o sinal, ele se retira e vai para um restaurante. Enquanto está sentado, Luke pensa em Gemma e em como suas ações a devem ter machucado. Ele gosta da ideia de encontrá-la novamente e tentar reacender os velhos sentimentos. Ele vai até o apartamento de Gemma e descobre que ela está grávida. Luke percebe que não deveria estar lá e se retira. Quando Luke volta para casa, recebe a notícia de que a operação de seu pai não foi bem sucedida e que ele faleceu. Luke fica devastado e, com raiva, expulsa imediatamente Paco de sua casa. Betsy tenta consolar Luke, mas ele ainda não sabe como lidar com a perda de seu pai. Luke está arrasado com a morte do pai. Ele não consegue processar a notícia e desaba em lágrimas e fúria. Betsy tenta confortá-lo, mas Luke ainda não sabe como lidar com essa grande perda.